sejam muito bem-vindas. Eu estou muito feliz com a presença de vocês. Gratidão por estarem aqui comigo. A ideia é a gente realmente fazer uma homenagem para essas mulheres incríveis que, além de mães, né, esposas, são empresárias e estão aí na busca de colocar suas empresas em destaque, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento tão delicado, não é verdade? Então, a ideia aqui é vocês contarem um pouquinho a história de vocês. Eu vou começar pela Débora, foi a primeira que entrou com a gente aqui, né, Débora? Conta um pouquinho pra gente, Débora, como que foi isso para você? Como é que se deu esse desenvolvimento da Débora empresária? Bom, na realidade, assim, acho que falar mais a relação mãe e filhos, né? Que eu acho que isso que é importante, né? Eu vejo hoje, minhas filhas já estão grandes, né? Assim, modo de ver, já estão mocinhas, né? Vejo agora com essa pandemia, foi muito interessante que deu para perceber que elas podem sobreviver sem mim. Achei que foi legal, né? Já tem aquela coisa de aprender a se virar, porque tá todo mundo aqui, daqui a pouco deu meio-dia, vamos almoçar, quem vai fazer o almoço? Aí houve uma participação intensa, que não era só o trabalho da mãe, para todas, né? E aí também me veio em alguns momentos, assim, a gente sempre conversa na hora do almoço, na hora das refeições, como é que foi, né? A mãe que trabalha fora, né? E qual foi a criação? Porque agora elas estão na fase de falar, ai meu Deus, o que é ter filhos, casar, criar, ter profissão, trabalhar fora, então elas começam a ver essa percepção. E muitas vezes elas brincam e falam, mãe, você me esquecia na escola, dava 7 horas da noite, você não ia buscar a professora, a dona da escola ligava que tinha que levar elas para casa, mas eu, na volta, sempre pergunto, mas vocês sentiram minha falta? Eu era ausente? Até elas brincam, né? Que eu sempre tinha aqui gente cuidando, o jeito de comer, o que elas faziam, elas chegavam da escola, iam para o quarto e pedia para a moça, faz para mim isso, faz para mim aquilo, levava na cama, então, e houve um bate-papo bem interessante, que é a mãe trabalhar, a mãe está ausente, a mãe só ter o final de semana, e elas muitas vezes falaram, era intenso o final de semana, a gente começava na sexta à noite, e já saía, ficava passeando, era o sábado, era intenso. Então, essa coisa da mãe empreendedora, né? A mãe trabalhar, a mãe ficar ausente, vejo que foi muito legal para elas o valor da mãe. E todas sobreviveram felizes, sem ausência da mãe, sem falar, minha mãe foi ausente, minha mãe, né, se dedicou mais ao trabalho. Então, acho que vale a pena toda essa, não sei se falar se a mãe empreendedora em todos os sentidos, né? Em trabalhar fora, em buscar uma realização e que elas olham com um olhar diferente. Esse aprendizado que eu tenho, gente, de mãe, assim. Acho que sou bem feliz sendo mãe. Muito legal, Débora. E é bacana porque muitas pessoas que vão ouvir depois essa homenagem provavelmente são mães jovens também, né? E aí que tem aquele medo, exatamente do que você falou, puxa, eu vou deixar meu filho, vai ser um gap, ele mais tarde vai me cobrar, né? E isso nem sempre acontece, pode acontecer, né? Bianca, você que estava com a palavra aí, aproveita e conta pra gente um pouco da sua... O que é para você ser mãe e empresária? Olha, eu vou aproveitar a fala da Débora e vou falar a minha parte como filha, porque eu achei assim muito, muito interessante, porque eu tive uma mãe empreendedora, né, que também me esquecia na escola, aliás. Eu pensei nisso. Depois você fala, eu corto a minha parte, é só para elas saberem mesmo. E era eu e o porteiro ali, ó. Ele cuidava, ele era minha babá depois das 6 da tarde. E é muito engraçado, né, o Débora, isso para mim, ao contrário do que foi para suas filhas,
para mim foi difícil. Tanto que quando eu resolvi ser mãe, a primeira coisa que eu falei pro meu marido quando eu descobri que eu estava grávida foi, eu virei para ele e falei assim, eu vou criar meus filhos, eu não vou trabalhar enquanto eu estiver criando meus filhos, pelo menos a primeira infância eu quero estar com eles. Aí meu marido pegou e falou assim, não, mas aí como é que a gente faz? Eu falei, então você tem 9 meses para você se programar, porque eu vou sair do meu emprego. E realmente, quando eu tive o Arthur, eu parei de trabalhar assim, eu diminuí a minha carga horária, mas parei de trabalhar mesmo quando eu tive a Laura, e os dois foram muito próximos, então foi 1 ano depois eu larguei tudo. E eu fiquei em casa há 4 anos, a Laura hoje tem 5, ano passado, retrasado, eu voltei a trabalhar antes da pandemia, a Laura faz 6 esse ano, e eu fiquei com eles. Até eu chegar na onde eu estou hoje, eu passei por muitos e muitos percalços em relação a descobrir o que eu queria ser, né? Fiz terapia, a terapia me ajudou muito como mulher, como mãe, como empresária, que foi aí que eu descobri o que eu queria e o que me amarrava, que eu não queria ser igual à minha mãe, eu queria ser uma empresária, eu queria trabalhar, mas eu não queria ser como ela. Eu não queria esquecer minhas responsabilidades, porque eu achava que isso era um ato falho extremamente grave. Eu não queria ficar horas trabalhando. Falava, eu não quero ser igual a você, eu não quero ser empresária, eu quero criar meus filhos. Sempre falei. Aí falei não queria trabalhar incansavelmente dias e noites, finais de semana e dias santos, e queria zelar pela minha família. Eu não ia pôr a minha família em jogo pelo meu emprego. Meu emprego ele ia adicionar a minha família. E aí eu fui descobrindo através dos meus valores e da minha intensidade como empresária que dava para fazer tudo isso. E eu vou dizer para vocês, não é fácil. Tem dia que dá vontade de chorar e choro. Tem dia que dá vontade de ligar para a professora xingando e às vezes eu ligo, coitado. Tem dia que eu grito com todo mundo e ponho eles para correr, entendeu? Principalmente as crianças, coitadinhas. Mas a gente tá aqui, a gente tá bem. Eu acho que isso é ser mãe. Ana, conta pra gente. Como é que foi? Como é que é a sua história? Vai. Eu vou dizer o seguinte. Eu sou bem mais antiga que as mães aí que falaram, né, mano? E vou dizer que foi difícil, viu? Puxa vida, como era muito mais difícil no passado a gente conseguir ser mãe e empresária, profissional. Foi bem difícil. Eu tenho 2 filhas, são adultas hoje, graças a Deus, formadas, independentes, mas para eu conseguir chegar até aqui foi difícil. Difícil por quê? Né? Deixa eu contar minha história aqui. A minha mãe foi dona de casa, mas assim, eu sempre achei que ela poderia fazer mais do que isso, mas ela foi criada para ser dona de casa e para ela estava bom aqui. E o meu pai dizia assim, você não pode só ser dona de casa, você pode ser muito mais do que isso, você não precisa ser só dona de casa. Então, ele, na verdade, a vida inteira, ele me instigou, dizendo que a mulher era poderosa, que a mulher podia, que a mulher fazia, e que ela não deveria ficar só sendo dona de casa. Eu acreditei, né? Acreditei nisso. Então, fui fazer faculdade, me formei, né? Aí fiz pós-graduação, aí depois conheci meu marido, casei, tive as minhas 2 filhas, e continuei trabalhando. Só que quando você tem os filhos, as coisas mudam, né? Se modificam, né? Existem outras responsabilidades. E aí você fica dividida, né? Porque eu queria ser uma excelente mãe e queria ser uma excelente profissional. E aí que foi difícil, né? Que não dá pra gente ser maravilhosa em tudo. Eu sentia mal deixar as meninas muito pequenas, né? As 2 meninas. Naquela época, a gente tinha ainda muita crença de que não era bom deixar as crianças na escola, muito novas. Surgiam várias restrições profissionais por conta disso. Ter que levar as crianças na escola e, ao mesmo tempo, ter que visitar um cliente. Tem uma apresentação na escola, uma coisa que eu nunca me esqueci, que a minha filha mais velha fazia uma aula de dança, tinha um dia uma apresentação, né, final de curso dela. E eu tinha uma apresentação para fazer num cliente. E a minha filha fazia uma apresentação de dança. E eu, nossa,
aquele dia eu falei, meu Deus, eu falei pra minha mãe, vai lá, eu mando vocês de táxi, a senhora e o papai vão, né, minha mãe e meu pai, que eles moravam perto da escola dela, e eu não consigo ir. Não dá, eu não posso falar não pro cliente, né? No cliente novo, tinha acabado de fechar. Mas assim, me arrependi tanto, porque eu não vi a minha filha dançar e nunca mais ela dançou. Eu nunca mais vi ela dançando. Então, assim, até uma sugestão que eu dou para vocês, mães, né, para a Bianca, não deixe de assistir nenhuma apresentação dos seus filhos, porque isso nunca mais vai acontecer. E tem outra, os filhos crescem rápido. E assim, tudo que você não viveu com eles, você também não vai poder viver mais. Então, assim, eu acho que hoje, o que eu acho? Eu acho que valeu a pena, foi difícil, bem difícil, mas valeu a pena. Valeu a pena por quê? Porque eu não abandonei as minhas filhas, porque eu vivi o máximo que eu pude das minhas filhas, o máximo que eu pude mesmo. E também, por outro lado, também me dediquei o máximo que eu pude ao meu trabalho. Então, eu queria até deixar um recado para as mães aí, que talvez estejam vivendo isso que eu vivi, né, de você ter que escolher, ter que fazer escolhas, escolha por isso, por aquilo. Não escolha por isso, por aquilo, escolha por tudo, você pode tudo. Mas e você, Denise? Conta pra gente da sua experiência, você também é mãe de filho único. Me conta aí como é que seu filho viu isso e como você se saiu no meio de toda essa coisa de ser dessa mãe. empreitada. Bom, o que eu posso dizer, assim, com certeza é o seguinte, se eu pudesse escolher, eu teria tido filho nesse sistema que nós temos hoje. Porque vamos falar a verdade, aquilo que vocês disseram era verdade. Muitas vezes eu queria e ia falar, mas eu ia me sentindo até meio culpada de falar da festinha. Eu não deixei de ir nas festinhas do meu filho, né? Acho que só teve uma, porque eu estava realmente numa outra unidade da empresa longe, mas me senti super mal na única festa que eu não fui dele, porque eu estava longe. Mas realmente hoje, além das empresas terem uma outra visão, tem também os homens hoje que têm uma outra visão também, que não é uma responsabilidade exclusivamente feminina, e eu acho que a tecnologia, porque pensa bem, hoje a gente só consegue fazer determinadas coisas, como por exemplo o home office, porque a gente tem o que a gente tem de tecnologia. Gente, eu vou confessar aqui para vocês, mas eu sou do tempo em que eu não trabalhava com computador, era tudo manual. Fazia seleção de candidato com fichinha, arquivava a coisa em arquivo. Gente, graças a Deus não tem mais. Eu já fui mãe com mais idade, né? Eu me casei mais tarde, com isso tive mãe com mais idade, tinha 31 anos quando eu tive meu filho, né? E eu queria muito eu queria até ter um outro filho, tudo assim, mas aí eu me separei, meu filho tinha 3 anos quando eu me separei, então não foi possível eu ter, hoje eu sou casada novamente, já tenho mais de 20 anos, mas eu só tenho um filho, e tenho um neto maravilhoso, lindo de morrer, depois vou mostrar a fotinho dele, que eu não resisto. E daí, assim, o que aconteceu? Eu vou ser bem sincera para vocês, eu fui muito ajudada. Eu acho que eu tenho... A minha amiga Rose disse que eu não tenho um anjo da guarda, que eu devo ter um exército de anjo da guarda. Então, assim, eu tinha a minha mãe perto, morando relativamente perto, 2 quarteirões de casa, e eu tinha uma tia. Uma tia que todas as minhas amigas invejavam, porque ela era uma tia solteira. Né? Então, quer dizer, uma tia solteira pode fazer um monte de coisas, né? Para a única sobrinha, porque eu fui a única mulher que nasceu na família. Então, eu fui aquela mimada. Então, eu fazia alguns arranjos, né? Porque eu realmente, eu tive um dos empregos, por exemplo, que eu trabalhava 14 horas por dia, você entendeu? Era uma loucura aquele emprego. Foi difícil. Eu preferia, naquela época, assim, eu nunca pensei em largar o trabalho. Nunca me passou pela cabeça, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de trabalhar, trabalho intelectual, eu não gosto de fazer de casa, vou ser bem sincera, faço porque precisa, então eu não gosto. Então, assim, ficar em casa significaria isso. Mas eu admiro, viu, Débora? Eu conheço na família, né, na minha família, eu tenho uma pessoa, e por exemplo, tem 2 até que eu conheço, com uma carreira em ascensão profissional. E elas largaram tudo, só para cuidar dos filhos. Eu admiro. Porque não é uma coisa que eu consigo fazer. Uma das pós-graduações que eu fiz, eu tinha filho. Eu falei, gente do céu, eu já trabalho a semana inteira. Daí sábado eu vou me enfiar numa pós-graduação.
Daí eu tinha que fazer tarefa da pós-graduação. Então, o que eu combinava? Eu falava assim, quando ele dormia, 11 horas, meu filho sempre dormiu tarde, 11 horas, 11h30, não conseguia fazer ele dormir cedo e não fazia questão, porque eu queria ficar um pouco com ele também, entendeu? O que eu fazia? Era meia-noite eu começava a fazer as tarefas da minha pós-graduação. Eu fazia da meia-noite às 4 horas. Não tinha problema, eu fazia isso numa boa. Toda mulher empresária ou que trabalha, né, fora de casa, que tem uma atividade além da atividade doméstica, porque trabalha fora de casa, parece que em casa não trabalha, né? Muito pelo contrário. Caramba, né? Tem uma história de superação e de alegrias e de sabores, né? Para mim não foi diferente. As minhas dificuldades começaram já no pré-nupcial. O pai da Bianca vem de uma família italiana em que todo mundo era dona de casa, não tinha mulheres que trabalhavam fora. Foi sempre muito difícil, depois eu me separei, e essa parte de ir na escola, assistir as atividades do filho, sempre foi ele, porque eu estava trabalhando e como ele tinha tempo, né, ele tinha flexibilidade, era ele que acabava indo, né? Então isso acabou gerando para a Bianca uma relação muito forte com o pai e acabou se distanciando de mim. E até me culpando, né, em algumas coisas. Então, assim, foi o preço que eu paguei, né, pela minha escolha. Tudo tem um preço, não adianta, são as escolhas que a gente faz, né? Faria diferente? Não faria. Quando você faz uma escolha, você nunca vai saber como seria se fosse diferente. Você optou, você fez a sua escolha. Não dá para saber se eu fiz a melhor ou a pior opção. Vamos dizer assim, é esse o conselho que eu dou para as mães que estiverem ouvindo a gente, né? Tem várias histórias, vários momentos, né? Tem gente que fez e deu certo, tem gente que fez e gerou, né, conflitos, e são escolhas. Então, eu acho que a melhor escolha é aquela que faz pelo seu coração. Então, assim, quando você escolhe pelo coração. Porque aí, pelo menos, você vai estar em paz com a sua própria consciência. Eu fico muito feliz, eu sou muito grata por todas vocês estarem aqui, pela história de vocês, honro a história de cada um, é muito linda. A história da Débora, da Ana, da Denise, da Bianca, que ela está construindo ainda, né? E que vocês possam levar essa história de superação, de alegria e de dificuldades para outras mulheres, para servir de exemplo, porque vocês realmente são exemplos. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Vocês. Tudo de bom para vocês.